Hebreus capítulo 11. Vamos ler desde o verso 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vamos orar. Querido Pai Celestial, confiamos uma vez mais essa manhã de comunhão nas Tuas mãos. Suplicamos que por Tua fidelidade e por amor ao Teu próprio nome, o Senhor se apraza em se revelar a nós. Colocamos Tua palavra aberta e lida nas Tuas mãos e suplicamos a assistência do Teu Santo Espírito para iluminar a Tua palavra e os olhos do nosso coração, para realmente podermos ver como o Senhor vê e termos as Tuas sementes, Tua verdade plantada dentro dos nossos corações. Socorre-nos, habilita-nos para que possamos ouvir, receber e guardar a Tua palavra. Habilita-nos ainda para obedecê-la e praticá-la, pois queremos ser transformados de glória em glória na Tua imagem. Usa esse tempo de comunhão, Senhor, e cumpre os Teus propósitos para essa manhã. Assim te pedimos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, façamos uma pequena retrospectiva, bem sintética, do que falamos ontem. Nosso encargo para esse fim de semana, nos 4 tempos que teremos, que estão a meu encargo, é compartilhar algo dessa trajetória de Ur a Moriá, realizada por Abraão. A finalidade não é examiná-la passo a passo, porque essa trajetória contém muitas nuances muito preciosas. Nós comentamos que nessa jornada de Abraão com Deus, ele levantou 4 altares na sua história com Deus. 2 estão no capítulo 12, um no capítulo 13 e o último no capítulo 22, onde ele coloca o seu filho Isaque. E esses altares falam tanto de consagração quanto de adoração. Nesse processo de comunhão com Deus, Abraão foi sendo, para usar a linguagem de Paulo aos Coríntios, transformado de glória em glória. E qual é o motivo? O motivo é que o Deus da glória se revelou a Abraão quando ele estava então em Ur, na Mesopotâmia. O objetivo, como falamos ontem também, não é estudarmos o trabalho estritamente pessoal do Senhor em nossas vidas. O objetivo é nós abarcarmos essas verdades de tal modo que vejamos o significado e o impacto do trabalhar de Deus em nós, que resulta em o testemunho do Senhor. Então dissemos que colocaríamos tudo isso debaixo de um título: de Ur a Moriá. A testemunha, então, é Abraão, e o testemunho do Senhor. A testemunha e o testemunho do Senhor. A palavra testemunha é aplicada melhor para a questão pessoal. Nós somos as suas testemunhas. Agora, o termo testemunho de Deus é melhor aplicado para o sentido coletivo ou corporativo. A igreja é o testemunho do Senhor. Então, por causa do trabalhar do Senhor nas vidas pessoais, nas suas testemunhas, é que nós temos o testemunho do Senhor. Agora, irmãos, para o Senhor não basta ter um conjunto de testemunhas.
Um conjunto de testemunhas não compõe necessariamente o testemunho do Senhor. O que isso significa? Vamos tentar explicar isso. Se nós temos um monte de pedras, mas não temos uma casa edificada, nós não podemos dizer que aquele monte de pedras é uma residência. O Senhor tem em cada um de nós uma pedra viva. Pedro vai nos dizer isso claramente: vós também, como pedras que vivem, sois edificados uma casa espiritual. Então é claro que para que o Senhor tenha um testemunho, é necessário mais do que ter testemunhas. O que isso significa? Que essas testemunhas devem ser trabalhadas juntas, numa vida de comunhão relacional, de união, onde permitam que as arestas relacionais sejam podadas, tratadas, para que então as pedras vivas possam ser justapostas. Uma coisa, irmão, é você e eu andarmos com Deus. Outra coisa é você e eu andarmos com Deus e andarmos uns com os outros. E para que Deus obtenha o seu testemunho, é necessário que andemos uns com os outros. Então, se você examinar, por exemplo, os textos do Novo Testamento que tratam do assunto da mutualidade, você vai ficar impactado. Porque são mais de 50 referências no Novo Testamento que usam as expressões uns aos outros, ou uns para com os outros, ou uns pelos outros, ou ainda a expressão mutuamente, ser vivos mutuamente. Então, todas essas expressões que se referem à mutualidade e a esse uns aos outros, elas mostram o caminho para sermos edificados juntos. Não basta andarmos com Deus pessoalmente, não basta recebermos revelações de Deus pessoalmente, não basta termos um bom nível de maturidade pessoal, porque esse pessoal, esse individual, não cumpre o propósito eterno de Deus. Nenhum de nós pode ser chamado, segundo a linguagem do Novo Testamento, individualmente, de noiva de Cristo. Esse não é um termo que possa ser aplicado ao indivíduo. Está equivocado se fizermos isso. Nenhum de nós pode dizer eu sou noiva de Cristo, porque esse termo é exclusivamente coletivo. Nós fomos chamados para sermos a noiva coletiva de Cristo. Como nós poderíamos então isolarmos ou compreendermos o nosso chamado, a nossa história com o Senhor, a nossa jornada, o nosso próprio avanço na maturidade cristã como algo alienado do corpo de Cristo? Deus não cumpre o seu propósito assim. Então, quando nós examinamos o trabalho de Deus nessa testemunha chamada Abraão, nós vemos não só o que Deus realizou nele, sem dúvida este é o ponto de origem. Se Ele não realiza em nós, Ele não realiza nada através de nós, não é? Mas se Deus realiza algo em nós, Ele sempre realiza para que haja um testemunho do seu nome. Por que estamos enfatizando e reforçando isso que também já falamos ontem? Onde foi que a jornada de Deus com Abraão terminou? Para que isso fique claro. Onde foi? Moriá. O que nós temos em Moriá? Em Moriá nós temos o testemunho de Deus. Irmão, não havia ninguém andando com Deus na época de Abraão, a não ser exclusivamente Abraão. Abraão foi chamado exclusivamente, não havia um corpo caminhando junto com Abraão. É claro, havia somente Abraão, sua esposa, o sobrinho que carregou com ele, não é? Então, quando o trabalho de Deus em Abraão é finalizado, o que nós temos em Gênesis 22 é um testemunho que toca o nome de Deus, como já falamos. Abraão representa Deus o Pai, Isaac representa Deus o Filho. O que é realizado em Moriá representa o Evangelho, o propósito do Evangelho. Deus enviou o seu Filho para quê? Para que nós sejamos não apenas redimidos, mas para que nós sejamos transformados na sua própria imagem. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele sai da terra de trevas, de alienação, de idolatria e se torna nada menos do que uma representação de Deus, o Pai, na história redentora. Isso é algo tremendo, o que foi realizado na vida de Abraão. Por esse motivo, creio assim, ele é chamado de o Pai de todos aqueles que creem.
porque nós também fomos chamados dessa mesma história de trevas. Deus que disse: de trevas resplandecerá a luz. Ele resplandeceu nos nossos corações para que cada um de nós fosse iluminado para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Agora, qual é o propósito? É que eu conheça, você conheça, que nós tenhamos então a nossa vida avançando nesse conhecimento de Deus individualmente? Não. É para que Deus tenha um testemunho do seu nome. Quem é o Pai? Quem é o Filho? Qual é o propósito, o significado e a beleza do Evangelho, não é? Então vamos lembrar que Moriá fala do testemunho de Deus, e o testemunho de Deus toca então o aspecto coletivo. Graças a Deus que é assim, irmãos. Do contrário, bastaria que nós tivéssemos, por exemplo, encontros como esse, e tudo em nossa vida seria realizado. Nós não precisaríamos de assembleias locais, nós não precisaríamos viver realmente juntos, nós não precisaríamos compartilhar nossas vidas com ninguém, nós não precisaríamos orar uns pelos outros, bastaria que nós orássemos por nós. Nós não precisaríamos servir uns aos outros, não é? Nós não precisaríamos receber tanto de Cristo que recebemos uns dos outros. Seria Deus, nós, nossa Bíblia, o Espírito Santo na nossa casa, e tudo estaria encerrado. Mas isso não cumpre o propósito de Deus, isso não representa o testemunho do seu nome. Então, a finalidade principal, me permitam enfatizar mais uma vez, ao caminharmos por essa jornada de Gênesis 11 a Gênesis 22, é vermos o impacto do trabalhar de Deus no que concerne a nossa vida uns com os outros. O que o Senhor há de tratar em nossas vidas, para que nós não sejamos pedras brutas, ainda que sejamos pedras vivas, mas não sejamos pedras brutas, mas sejamos pedras aparadas, justapostas, para que possamos ser justapostos numa edificação de Deus, ou na casa de Deus. Então o que nós vimos ontem basicamente? 3 revelações de Deus a Abraão em Gênesis 11, versos 31 e 32, até o capítulo 12, verso 9. Uma em Ur, uma em Harã e uma em Siquém. Basicamente o que o Senhor falou para Abraão em Ur: o Deus da glória apareceu a Abraão, nas palavras de Estevão. De alguma forma o próprio pai de Abraão foi impactado, porque quando a narrativa é feita em Gênesis, é dito que ele toma a iniciativa, saiu Terá com seu filho Abrão, a sua esposa Sara, esposa de Abrão, e Ló, o seu neto, né? Saíram da terra de Ur e foram até Harã, onde ficaram. De alguma maneira o pai de Abraão foi impactado por essa revelação do Deus da glória a Abraão, não ao seu pai. Então esse é o ponto que marca essa primeira revelação, e foi assim conosco. Deus que disse: de trevas resplandecerá a luz. Eles vão até Harã, essa terra onde eles gastam ali um bom tempo, é a terra onde o pai de Abraão falece. E Deus então usa, ou dá, o primeiro golpe na vida de Abraão, para começar, ele apenas começa aí, o tratamento com as questões das relações naturais, afetos naturais. Então sim, havia a intenção de Deus de separar Abraão de seu pai, porque o que Deus faria com Abraão era a história de Deus com Abraão, e nesse assunto seu pai não estaria incluído. Então seu pai é separado já em Harã mesmo. Não era, podemos afirmar, necessário que eles se retivessem em Harã. Tanto é que não houve revelações novas de Deus a Abraão em Harã. Quando você lê aquele pequeno registro, partiram de Ur e ficaram em Harã até que o pai de Abraão morresse. Isso é sugestivo, porque não houve uma visita de Deus a Abraão até que o seu pai morresse. Então digamos que em Harã não houve novas revelações de Deus, até que o seu pai morresse. Quando o seu pai morreu, então há o registro que nós já lemos. Então o Senhor se revela a Abraão segunda vez e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai, para
a terra que eu te mostrarei. Então ele diz, e vem, não é? E vem para a terra que eu te mostrarei. Essa foi a revelação em Harã. O ponto importante aí, se na primeira, como nós vimos, é a revelação inicial, Deus da glória se mostra a Abraão em Ur. Em Harã, o propósito dessa visita é, sai e vai. Ou seja, o Senhor está deixando claro para Abraão que ele não daria um mapa para ele, para que indicasse qual era o caminho da terra, mas que ele deveria caminhar de altar em altar. É o que acontece aí logo em seguida no capítulo 12, quando ele edifica o primeiro altar. Ele devia caminhar de acordo com aquilo que ele recebesse da parte do Senhor. E o que ele recebeu aqui em Harã foi, sai da terra, da casa, da terra, da parentela e da casa de teu pai, e vai, sem mapa, sem direção traçada, vai para a terra que eu te mostrarei. Segunda revelação do Senhor a Abraão. Então Abraão entra na terra sem saber que estava na terra. Gênesis 12 vai dizer que então eles saem de Harã e vão e entram na terra de Canaã, e o texto registra, e lá chegaram. Então diz que Abraão entrou, fez uma jornada mesmo já dentro da terra e vai até Siquém, que significa os ombros de Deus. Esse é o significado de Siquém. Muito interessante também. Abraão nem mesmo sabia, mas não era necessário que ele soubesse. Ele estava nos ombros de Deus e seria por Deus conduzido, como foi assim desde Ur, né? Então há uma história ali também em Siquém. Abraão caminha de Siquém para Betel, edifica um altar em Betel. Esse é o primeiro altar de Abraão, edificado em Betel. Depois ele caminha um pouco mais e edifica um segundo altar entre Ai e Betel. Também é sugestivo. Ai é uma figura do mundo. Toda vez que você se lembrar do mundo, lembre de Ai, nosso Ai em português, né? O que há no mundo para nós é um grande Ai. Então Abraão levantou um altar entre Ai e Betel, entre o mundo e a casa de Deus. Bet-el significa casa de Deus. Então você vê que de alguma forma Abraão está aí no meio do caminho, né? Porque a jornada dele com Deus está iniciando. Ali ele edifica o segundo altar. E então, aí nós concluímos. Quando a tragédia, repetindo o que dissemos ontem, quando a tragédia e o desvio na jornada do povo de Deus são evidentes, Deus intervém com mão soberana, porque Ele ama o seu próprio nome, Ele é fiel a si mesmo, seus propósitos são irrevogáveis, né? Então quando a tragédia é evidente, Deus intervém soberanamente, mas Ele não seguirá avante, enquanto Ele não forjar para si um vaso, que responda aos seus interesses, pensamentos e propósitos. Espero, queridos irmãos, que nós guardemos essa frase no nosso coração, oremos, meditemos sobre ela. Ele intervém sim, mas Ele não segue adiante, a não ser que Ele encontre vasos, que compartilhem com Ele seus pensamentos, sentimentos e interesses. Até aqui nós fomos ontem. Isso é um imenso privilégio para nós, porque o Deus soberano poderia agir só, Ele é todo suficiente. O Deus soberano podia usar instrumentos angelicais, eles são servos perfeitos nesse sentido, eles cumprem a vontade do Senhor. Há um salmo que diz que dos seus ministros, dos seus anjos, anjos ou ministros, faz labaredas de fogo, ou seja, eles são para o serviço do seu Senhor. Mas Deus não determinou assim, nem trabalhar sozinho e nem trabalhar por meio de anjos, no cumprimento do seu propósito. Sim, Ele usou anjos no período do Velho Testamento, né? Servos, ministradores enviados para serviço, como diz Hebreus, mas eles não têm nada a ver com os cumprimentos dos eternos propósitos de Deus. Deus chama homens e mulheres para que cooperem com Ele no cumprimento do seu eterno propósito. Agora, para que isso seja verdadeiro, o que é necessário? Que os vasos sejam forjados.
Se o Senhor não encontrar lugar em nós para que a forja do Espírito Santo seja realizada, irmãos, nós somos filhos, isso é um fato, mas nós não seremos servos. Ou se quisermos nos chamar de servos, nós seremos servos inúteis, porque o trabalhar de Deus não avançou em nossas vidas pessoais. Que o Senhor nos livre da ideia de que vida cristã é um playground. Que o Senhor nos guarde disso. Nós somos colocados, amados irmãos, na escola de Cristo, para que nós sejamos realmente forjados como filhos vasos, úteis. Aquele que a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio útil ao seu possuidor. Paulo escreveu assim para Timóteo, estando preparado para toda boa obra. Nós somos vasos úteis. Nós somos preparados para o que a Bíblia chama de obra de Deus, ou aquilo que o Senhor quer realizar segundo o seu coração. Então nós estamos examinando um pouco dessa história para aprendermos princípios cruciais, para aprendermos verdades centrais, essenciais, de como Deus forja vasos. Ele não apenas forja vasos, como Deus forjou o Pai da fé, o Pai de todos aqueles que creem. E forjou para quê? Enfatizando novamente, para que o seu testemunho fosse evidente na vida de Abraão. Assim é conosco. Quando Paulo escreve aos Coríntios, gostaria ainda de enfatizar isso, ouça com atenção. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Sabe o que ele vai dizer ali? Ele vai dizer que todas as aflições que nós cristãos passamos, e que todas as consolações que nós cristãos experimentamos, não são destinadas exclusivamente a nós mesmos. Então ele vai citar o exemplo dele, falar no pessoal. Ele vai dizer, toda a nossa tribulação é para o vosso consolo. E ele vai dizer, toda a nossa consolação é também para o vosso consolo. Compreendeu, irmão? Nós somos tão exclusivistas e até egoístas. Achamos que o trabalhar de Deus em nós é por nós, é porque Ele quer em nós uma pérola preciosa no seu reino, né? E deixamos de ver que tudo, na verdade, que o Senhor faz em nós para trabalhar Cristo dentro de nós, não tem finalidade exclusivamente pessoal. É claro que é a maior bênção que nós pessoalmente podemos receber, Cristo formado em nós. Mas o propósito de Deus não se cumpre aí. Tudo que Ele realiza em nós, Ele realiza em nós para que através de nós possa ser bênção para o corpo de Cristo, onde Ele tem seus olhos, seus interesses. Então pense de novo, irmão, sobre os teus sofrimentos. Os teus sofrimentos são para consolação do corpo de Cristo. E as tuas consolações também são para consolação de todo o corpo de Cristo. Então Paulo diz, se somos atribulados, é para o vosso consolo e salvação. Sabe o que ele entende muito bem, que às vezes falta para nós? O trabalho da cruz em nós, pessoalmente, é para a edificação da igreja. Compreendeu, irmão? Quão precioso é isso? É por isso que ele escreve assim em Colossenses 1:24, agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Não há como ser mais claro, não é? Aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele está dizendo, eu sofro e vocês são edificados. Eu sou atribulado e vocês têm consolo. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Você está vendo isso, irmão? Mas nós vivemos sobretudo nós, uma geração tão individualista. Deus, eu, minha Bíblia, não é? E deixamos de ver o propósito de Deus, edificar-nos juntos, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, exortando uns aos outros, admoestando se necessário uns aos outros,
cooperando com o Espírito Santo para que sejamos alinhados, ajustados. É uma coisa feia, irmão, um cristão desajustado. Cristãos desajeitados tem muitos. Aliás, acho que todos nós podemos incluir nesse grupo aí, não é? Nós somos bem desajeitados. Mas um pai não tem problema com um filho desajeitado. Tem? Não tem nenhum. Todos os filhos são desajeitados, não é? Os pais têm problema com filhos desajustados, não é? Deus também não tem problema conosco por sermos tão desajeitados. Mas que dificuldades nós apresentamos a Ele por sermos desajustados dos seus interesses, dos seus pensamentos, não é? Não só para nós individualmente, como falamos, mas os seus pensamentos coletivos, dando aí sempre coices no corpo de Cristo, não recebendo os tratos de Deus, não ouvindo os irmãos, não nos submetendo, não recebendo correção, não é? Desajustados. Quão feio é isso! E quanto nós perdemos da beleza de Cristo no corpo, ou do testemunho de Deus, quando isso acontece, não é? Então, basicamente, até aí nós fomos ontem. Vamos dar um passo mais. Para fazermos isso, nós vamos ler Gênesis capítulo 13 hoje, para iniciarmos. Gênesis capítulo 13. Vamos abrir, por favor, e vamos precisar ler com atenção todo esse capítulo, 18 versículos, para extrairmos algumas lições importantes aqui. Aqui nós teremos a quarta e a quinta revelação de Deus a Abraão. A quarta, na verdade, no capítulo 13, e a quinta no capítulo 14, através da pessoa de Melquisedeque. Também uma revelação maravilhosa de Deus a Abraão, usando esse Melquisedeque, essa figura enigmática. Gênesis 13, então, diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito. Ontem nós já vimos essa história. Ele não tinha nada a fazer no Egito. Relembrando ainda, ele foi ao Egito por quê? Versículo 10 do capítulo 12, vai olhando aí. Houve fome naquela terra. Fome é sempre um teste. Quando nós achamos que de alguma forma Cristo não tem sido suficiente para nós, isso se chama espiritualmente fome. Ah, Deus não tem me suprido aqui, Cristo não tem sido isso ou aquilo para mim, aqui ou ali. Fome. O que nós fazemos quando isso acontece? Qual é a tentação ou a tendência? Buscarmos suprimento no Egito ou no mundo. Fome é um teste. Segundo teste que Abraão teve na terra, também já falamos ontem, está no versículo 6, dizendo que os cananeus habitavam essa terra. 2 testes, já de início na história de Abraão. Um teste é batalha espiritual. Ele entrou em Canaã e os inimigos já habitavam nessa terra. Batalha espiritual. A jornada com o Senhor deu os primeiros passos e a batalha espiritual já começou contra os cananeus, o mundo, a carne, o ego, o diabo e etc. Não é? E os cananeus, então, batalha espiritual e fome, versículo 10, ou a tendência de voltarmos os nossos olhos para onde o Senhor nos tirou, o Egito ou o mundo, e buscarmos recursos lá. Então, saiu Abrão do Egito, o faraó o expulsou de lá, né? Vimos ontem, para o Negueb, fazendo exatamente a jornada de volta, exatamente o caminho de volta. Isso significa, Abraão perdeu tempo no Egito. Abraão deixou de avançar com Deus enquanto ele esteve no Egito. Mais que isso, ou pior que isso, nós vimos ontem, ele traz Agar do Egito, e Agar significará sequelas espirituais na vida de Abraão, porque ele foi ao Egito. Você vê, irmão? Que lição séria nós temos aqui. Nunca vá matar tua fome no mundo, não há nada para você lá. Então Abraão retorna do Egito para o Negueb, ele e sua mulher, tudo que tinha e Ló com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Olha o verso 3, olha um princípio, mais um espiritual aqui. Ele fez as suas jornadas
do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Você está vendo o que aconteceu aqui? Abraão fez exatamente o caminho de volta, e voltou exatamente onde ele estava. Isso significa um tempo totalmente não contado na presença do Senhor. E mais que isso, trazendo as sequelas dessa sua descida ao Egito. Qual é o princípio espiritual aqui? Não se queimam etapas na escola de Cristo. Não se queimam etapas na escola de Cristo. Nós temos que passar por aquelas lições que realmente o Senhor quer nos ensinar. Abraão tentou queimar uma etapa, podemos dizer assim, descendo ao Egito, para fazer a sua provisão, né? Sua provisão. Mas os propósitos de Deus para nós, queridos irmãos, são lineares. Se nós nos desviamos para a esquerda ou para a direita, não há como queimar etapas nessa jornada. Você está compreendendo? O propósito de Deus é linear para conosco, transformados de glória em glória na sua própria imagem. Cristo sendo formado em nós, o testemunho de Deus sendo visto no seu povo, é linear. Se nós nos desviamos, se nós nos afastamos, o que acontecerá conosco é que teremos que retornar exatamente ao lugar onde nós caímos. Apocalipse 2, carta de João para Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Sempre é assim. Nós não temos como nos desviar do caminho aqui e retornarmos lá na frente. Compreendeu? Se nós nos desviamos aqui, é aqui que nós devemos retornar. Se nós desobedecemos a Deus aqui, é aqui que nós devemos obedecer. Se nós nos rebelamos à disciplina de Deus através da igreja, é ali que nós temos que voltar. Amados irmãos, infelizmente, algumas histórias de irmãos e irmãs, infelizmente, nós somos assim, por natureza. Não devia ser assim. Que nós deixamos de responder aos tratos de Deus através da igreja, de irmãos mais velhos, mais sábios, que possam nos ajudar, nos orientar. Nós não ouvimos, nós negligenciamos, nós nos afastamos, e então traçamos o nosso caminho próprio, e quando voltamos, nós queremos voltar como se nada tivesse acontecido. Isso nunca é assim. Nós temos que voltar onde nós partimos. Onde foi que você se endureceu? Onde foi que você não ouviu? Onde foi que você não se submeteu? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Esse é o princípio do Senhor, sempre. Foi o que aconteceu com Abraão. Então Abraão faz a jornada de volta. Ele foi de Canaã para o Negueve, o deserto, e para o Egito. Agora ele tem que voltar, né? De Betel para o Negueve, para o Egito. Agora ele tem que voltar do Egito para o Negueve, para Betel, onde primeiro estivera o seu altar. Porque não se queimam etapas na escola de Cristo. É um princípio inexaurível. Que o Senhor nos ajude a respeitá-lo, até a amá-lo. Porque, irmãos, isso é a disciplina de Deus. Se Abraão fosse ao Egito e não aprendesse nada, o Egito seria ainda mais inútil. Ele já é inútil em si mesmo, tudo isso foi inútil, não é? Mas de alguma forma, pela misericórdia de Deus, nós sabemos, Abraão aprendeu algo. Se você conhece a história dele, você vai ver que ele aprendeu algo quando ele desceu ao Egito, né? Na misericórdia de Deus. Quando nós extraviamos do propósito linear de Deus, nós temos que voltar onde erramos, mas podemos, pela sua misericórdia, aprender alguma coisa. E sabe qual é essa coisa? Quão obstinado eu sou, quão tolo eu fui, como eu desprezei os tratos e palavras de Deus através da igreja, por exemplo, do seu povo. E essas são lições muito importantes a serem aprendidas, né? Então vamos seguir. Verso 5. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas.
e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Como Deus faz as coisas, não é? Os dois foram enriquecendo mais e mais. Então foi havendo problemas. Aliás, é sempre assim, né? Quanto mais rico, mais problema. Então os dois foram aumentando em gados e bens, etc. Então começou a haver problema. E, como já falamos outras vezes, apenas uma inferência nesse texto aqui, você vê que o problema começou com os pastores de Abraão brigando com os pastores de Ló, não é? Essa questão de briga entre pastores é muito antiga na Bíblia, não é? Então os pastores de Abraão estão entrando em contenda com os pastores de Ló, porque a terra não era suficiente para eles, de tantos bens que eles possuíam. Então o texto continua assim, 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Deixa-me parar um pouquinho aqui. Amados irmãos, 2 altares, vamos lembrar, Abraão já tinha levantado na história dele com o Senhor, né? Muito resumido no capítulo 12, mas lembre-se, são revelações de Deus, baseadas nas quais Abraão levanta altares. A sua vida está avançando, mesmo que ainda podemos dizer, aqui ele ainda é um menino, espiritualmente falando, ele é um menino, nós vamos ver que ele é, mais tarde, né? Mas a vida dele está avançando com o Senhor. Então a decisão que ele toma aqui, quando diz, vamos ler de novo, verso 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Aí nós paramos, e deixe-me comentar o seguinte: quando Abraão diz isso, esse foi um grande ato de fé. Tem fé de menino, tem fé de jovem e tem fé de pai, espiritualmente falando. Então aqui nós temos uma fé de um menino, mas uma fé significativa. Por quê? Abraão já tinha ouvido do Senhor que através dele, o Senhor levantaria uma grande nação, multiplicaria a descendência de Abraão. Nem descendente ele tinha, não é? Sua mulher era estéril e ele não tinha filho nenhum. Que descendência é essa que Deus multiplicaria? Como isso funcionou na cabeça de Abraão? Me parece inevitável essa conclusão. Ele só tem Ló, seu sobrinho, o filho do seu irmão mais novo, o Ló, que ele amava. A expectativa de Abraão, me parece, sem dúvida, é que Deus levantaria a descendência prometida através de Ló. Era o único que ele tinha, o seu sobrinho. Então quando ele diz para Ló: peço-te que apartes de mim, algo tremendo está acontecendo. Se Ló iria se apartar de Abraão, como Deus iria cumprir a promessa que ele fez para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como? Se Ló iria se apartar dele. Por isso, nós vamos adiantar o que é o tema da noite, Gênesis 15. Abraão está deprimido dentro da sua tenda. É uma revelação a mais de Deus a ele, maravilhosa no capítulo 15. Ele está deprimido dentro da sua tenda. E o Senhor faz com ele o que ele também faz conosco quando nós estamos deprimidos. Ele diz: sai, uma redundância de palavras, né? Sai para fora. Sai para fora e olha para os céus. Ele está dizendo: você está olhando para o lugar errado. Você está olhando para a sua incapacidade de gerar filhos e para a sua mulher estéril. Sai para fora e olha para os céus e vê se pode contar as estrelas. Assim será a tua descendência. Sabe o que ele diz? Senhor, como eu poderei ter descendência se eu nem filho tenho? E o herdeiro da minha casa é o meu servo Damasceno, Eliezer. Lembra de Abraão dizer isso para o Senhor? Porque agora ele já perdeu Ló. A sua expectativa era o Ló, mas ele chegou à conclusão que Ló tinha que se separar dele. Ou seja, Abraão agora está sem nada.
e agora ele terá tudo da parte de Deus. Então, esse foi um ato de fé de Abraão, quando ele diz a Ló: peço-te que te apartes de mim. Verso 9, sigamos aí. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Separar-se de Ló era separar-se da única esperança de cumprimento da promessa de Deus, a promessa de uma herança. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Antes de continuar com esse versículo 10, queria mostrar para os irmãos um contraste muito bonito para a nossa meditação. Olha esse verso de novo, 10. Ló levanta os olhos e vê toda a campina do Jordão. Agora olha o verso 14. Disse o Senhor a Abrão, aqui Ló já se separou dele. O que o Senhor diz a Abrão? Depois que Ló se separou dele: ergue, levanta os teus olhos. Você viu o contraste? Ló levantou seus olhos e fez uma escolha. Depois que Ló levantou seus olhos e fez uma escolha, já vamos ver como foi. Deus diz a Abraão: agora você levante os teus olhos e olha a terra onde estás. Quando Ló levantou os seus olhos, volta ao versículo 10, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, claro, não é? Depois não havia nada, senão um mar de sal, né? Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ser pecador já é um assunto sério, ser um grande pecador é o que tem a ver com Sodoma, não é? E você sabe qual é a história de Sodoma e por que Deus julgou Sodoma. Agora, irmãos, o que nós temos aí em termos de princípios espirituais? Quando Abraão faz essa sugestão a Ló, Ló levanta os seus olhos e faz uma escolha segundo o que estava no seu coração. Quando essa briga de pastores acontece aí, eles entendem que devem se separar, o coração de ambos é exposto. Nós vamos conhecer o que está no coração de Abraão e vamos conhecer o que está no coração de Ló. Você está vendo no texto? O que estava no coração de Abraão? Lembre-se, já tem 2 altares erguidos. Já há aqui 3 revelações de Deus dadas em momentos cruciais da vida dele. Uma em Ur, uma em Harã e outra em Siquém, não é? Abraão já tem um início de história impactante com o Senhor. Então ele é capaz de, pela fé nesse Senhor, tomar essa decisão. Peço-te que te aparte de mim. O que se manifesta no coração de Abraão? A dependência e a confiança da fé. O que se manifesta no coração de Ló? Cobiça, para manter a provisão e o sustento dos bens que ele possuía. Então ambos fazem escolha conforme o seu coração, não é? Abraão escolhe a dependência e o descanso da confiança simples em Deus. E Ló escolhe o lugar onde ele levaria o seu gado, porque ele era próspero. Então nós temos de novo aqui alguns verbos que são muito sugestivos para nós. Eu queria te mostrar aí, para você tomar nota. Olha o verso 10. Levantou Ló os olhos e viu. Todos nós, amados irmãos, somos governados por aquilo que vemos. Sempre. Isso vale para todos os sentidos. Vale para o sentido espiritual, vale para o sentido natural. Aliás, nós somos governados no sentido horizontal, ou no tipo de vida que vivemos,
por causa da nossa visão espiritual, não é? Graças ao Senhor, a visão espiritual é governante. Ela atinge, atua, permeia todas as áreas de nossa vida. Por que nós vivemos relacionalmente como vivemos? Por que vivemos com nossa esposa e filhos como vivemos? Por que temos o estilo de vida que temos? Por que temos a nossa vida financeira, inclusive, como temos? Por quê? Porque nós temos sido governados por uma visão. Onde não há visão, o povo se corrompe, não é? Então Ló levanta os seus olhos e vê. E baseado nessa visão, ele faz uma decisão. O que ele vê? Uma campina fertilíssima, maravilhosa. Ele usa o seu bom senso. Olha como isso nos ensina, irmão. Olha, como você, por exemplo, escolhe o seu companheiro para o matrimônio? Como? Como você escolhe? O que você olha? Como você escolhe o lugar onde você vai trabalhar? Pelas portas que se abriram? Oportunidades de emprego? Como você escolhe? Como você faz escolhas? Ló levantou os olhos e viu. E ele então vai usar o bom senso, a lógica. Ele tem gado e a campina do Jordão é maravilhosa. Por que ele não pode ir para lá? Então, o texto bíblico é tão lindo, no sentido de exortação, claro, porque ele vai dizendo assim, vamos lá. Primeiro Ló viu, está vendo aí no verso 10? Levantou os olhos e viu, visão. Depois olha o verso 11. Então Ló, qual é o próximo verbo aí? Escolheu. Sempre será assim, amado irmão. Por isso a visão espiritual é governante. O que nós escolhemos e como nós escolhemos? Nós estamos fazendo escolhas todos os dias e quase todas as horas. Como nós escolhemos e por que escolhemos isso e não escolhemos aquilo? Está compreendendo? Isso faz toda a diferença na nossa jornada com o Senhor. Então Ló viu, verso 10, Ló escolheu, verso 11, tem mais. Escolheu para si toda a campina do Jordão e o próximo verbo, partiu. Você vê? Porque onde está teu tesouro, está teu coração. Quando você vê e escolhe, você parte, não é? Graças a Deus que é assim. Porque quando nós temos visão espiritual, quando nós escolhemos o que deve ser escolhido, nós também partimos. Isso tem todo o efeito em nossa jornada com o Senhor. E o inverso também é verdadeiro. Para o caminho da bancarrota é a mesma coisa. Vemos, escolhemos errado e partimos para um caminho equivocado. E então tem o último verbo aí. Partiu para o Oriente e então separaram-se. Porque esse tipo de escolha que Ló fez não tem nada a ver com a dependência e a confiança simples da fé, que foi o caso de Abraão. Então era inevitável, eles iriam se separar. Sabe, amado irmão, uma constatação triste aqui. Então escute com cuidado para você não torcer as coisas. Mesmo na vida matrimonial de dois cristãos, se um deles avança realmente com Deus e o outro não avança, espiritualmente falando, eles ficarão separados. Isso é uma coisa muito triste. Isso vai emperrar a própria relação conjugal, é claro, entre eles. Porque um avança em amor ao Senhor, em devoção ao Senhor, em visão espiritual, e o outro não avança. Os anos passam, cabelo branco aumenta, ruga também, né? E aquela coisa feia, podemos assim dizer, né? Um anão espiritual. O tempo passou, mas a vida não cresceu. Separaram-se um do outro. Isso é inevitável, irmão. Por isso, em um aspecto, a vida cristã sim, nos abre essa possibilidade que nós possamos ser, nesse aspecto, não é? Muito solitários. Alguém já disse que a vida e o serviço de um profeta é muito solitário. Sabe qual é o motivo? É a visão. Jeremias pregou 40 anos para a nação de Israel e nem uma alma se converteu ao Senhor. Isso não é solidão? E Ezequiel?
e Daniel separaram-se um do outro, porque a visão de Ló, o objetivo de Ló, a confiança de Ló, não tinha nada a ver com a visão de Abraão, o objetivo de Abraão e a confiança de Abraão. Separaram-se um do outro. Que pela misericórdia do Senhor isso não ocorra conosco, não ocorra com nossos matrimônios, não ocorra na vida da igreja. Porque na vida da igreja, nas assembleias do Senhor, nós temos tantos irmãos e irmãs que podem ficar nas áreas periféricas. Por quê? Que quando se fala das coisas do Senhor, eles estão calados. Mas quando se fala de política e futebol, eles são os primeiros, não é? Separaram-se um do outro. Triste realidade. Que o Senhor nos guarde disso, irmão. Desperte o nosso coração, para que possamos ser aqueles de Malaquias, capítulo 3. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e se lembram do seu nome, avançando juntos, né? Verso 12, vamos seguir. Habitou Abrão na terra de Canaã. Olha o contraste. Você vê que o Espírito Santo está fazendo propositalmente o contraste. Você vê. Olha onde Abraão está. Abraão não foi para lugar nenhum. Ele ficou no lugar da dependência da fé, da confiança da fé, não é? De altar em altar. Então Abraão permaneceu onde ele estava. Ele permaneceu na terra de Canaã. E Ló nas cidades da campina. E armando suas tendas. Acho tão interessante essa referência aqui, essa frase. Armando suas tendas até Sodoma. Porque tenda era uma característica daqueles que andavam com Deus. Vida de tenda, vida de peregrinação. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Pedro vai escrever na sua epístola, né? Então Ló tinha sua tenda também. Você está vendo? Ele era, digamos, um companheiro, coloquemos assim entre aspas, de Abraão. Mas agora chegou o momento decisivo. E foi o momento que ele viu algo que chamou a atenção da cobiça do seu coração, escolheu algo e partiu para algo. Então ele toma sua tenda e vai armando as suas tendas até o lugar mais ímpio da face da terra. Então eu queria que você visse o seguinte e guardasse isso para você. Muitas vezes, amado irmão, atrás das oportunidades que se apresentam, há um anzol. O peixe só come aquela isca saborosa porque ele não sabe o que tem dentro da isca, não é? Por trás das campinas do Jordão, essa isca saborosa, coloco o meu gado ali e eu vou ter gado gordo, cheio de leite, prosperidade, não é? E por trás dessa campina, um anzol, Sodoma, e é lá que Ló vai morar. E que os anjos têm que tirá-lo à força de Sodoma, porque ele não quer sair. Essa é a história do capítulo 19. Ele não quer sair do lugar onde o Senhor derramaria fogo e enxofre. Embora ele estivesse lá com a sua alma aflita, Pedro vai nos dizer que foi assim. Ló não estava ali como um cidadão deleitando-se em Sodoma, não era assim. Pedro diz que a sua alma era afligida pelo comportamento daqueles sodomitas, insubordinados, como Pedro diz. Mas ele estava lá. E não só estava lá, ele estava sentado na porta da cidade. Significa que ele assumiu até mesmo uma posição judicial na cidade. Ló não teria que ter nada a ver com isso. Foi pego pelo anzol da prosperidade, as campinas do Jordão. E então, depois que isso acontece, vamos seguir no verso 14, e agora nós chegamos na revelação de Deus a Abraão, a quarta. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. É muito interessante que a palavra Ló, na língua hebraica, significa um véu. Muito interessante. Enquanto Abraão estava com Ló, havia como que um véu nos olhos de Abraão. Mas a hora que esse véu é retirado, então Abraão pode ver a terra onde ele estava. Então é dito assim, Ló se separou dele, então. Aí Deus disse, já comentamos,
ergue os olhos. Que bonito, não é? Ló, faça o contraste de novo. Ló tomou a iniciativa de levantar os seus próprios, ele não perguntou nada ao Senhor. Ele tomou a iniciativa de levantar os seus olhos e dizer: vou fazer a minha escolha, onde é melhor eu ir, onde eu devo ir, e fez a sua escolha própria. Ele levanta os olhos, não é? E vai. E Abraão? Abraão não levanta os olhos para lado nenhum, não é? É Deus quem diz: ergue agora os teus olhos. Que diferença interessante. Ergue os seus olhos e olha, ou e vê, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, a terra que vês é Canaã, é figura das riquezas insondáveis de Cristo. A tipologia bíblica é tão linda, irmão. Então, na tipologia, foi isso que Abraão viu, Canaã, que tipificava Cristo, a herança de Deus, né? Eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. Por que o Senhor está falando de descendência de novo? Porque Ló foi embora. E naturalmente falando, como nós dissemos, a única esperança de levantar descendência para Abraão, segundo a promessa que Deus já havia feito, era Ló. Mas agora Ló se aparta, nenhuma esperança mais havia. Então o Senhor renova a promessa, dizendo: a tua descendência será como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Será que esse versículo aqui te lembrou de algum versículo do Novo Testamento? Será? Deixa-me ajudar você. Será que te lembrou de Efésios capítulo 3? Arraigados junto com todos os santos, arraigados e alicerçados em amor, possamos compreender o comprimento e a largura, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, quando o Senhor diz para Abraão: levanta os seus olhos, percorre essa terra, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, percorre essa terra no comprimento, na largura, eu te darei. Nós estamos aí com mais uma tipologia maravilhosa. Canaã é sim uma figura da plenitude de Cristo, e Abraão está sendo chamado agora para percorrer essa terra. Vamos usar as palavras agora de Paulo aos Filipenses capítulo 3, quando ele diz assim, que a ambição dele era conhecer a Cristo, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Prossigo para o alvo. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E essa revelação de Deus, a quarta, então, Abraão conclui assim, verso 18: e Abraão, mudando as suas tendas, o peregrino, foi habitar. Ló foi habitar onde que nós vimos lá em cima? Sodoma. E Abraão foi habitar nos carvalhais de Manre, no hebraico, força, poder. Olha que interessante. Que estão junto a Hebron, no hebraico, comunhão, união. Irmãos, por causa da dependência e confiança simples da fé, o que Abraão ganhou diante do Senhor? Qual foi o lugar que ele habitou? Ele habitou no lugar da força, Manre, e no lugar da comunhão, Hebron. E Abraão viveu muitos anos em Hebron. Você vê, irmão, o significado da jornada espiritual. Você vê o significado da visão espiritual. Você vê o significado e as consequências de uma vida de dependência e confiança simples em Deus. Nós só podemos encontrar Manre e Hebron na dependência e na confiança simples em Deus. Não é buscando oportunidades, abrindo portas, né? Então essa foi a quarta revelação de Deus a Abraão, cheia de princípios.
nosso coração sempre seguirá o nosso tesouro. O coração de Abraão seguiu o tesouro dele, e o tesouro dele era aquele que lá em Ur já havia se revelado a ele, o Deus da glória. É aquele para quem Abraão já havia levantado 2 altares. Esse era o tesouro de Abraão, embora Abraão ainda fosse tão misturado, como nós sabemos, tão cheio de energia natural, iniciativas da carne, não é? Mas sem dúvida, em meio a isso tudo, ganho, conquistado por aquele que se mostrou a ele em Ur, em Siquém, em Harã, como já vimos, né? Então aí termina essa linda história. Antes de entrarmos na última visita, nós vamos ter 10, no máximo 15 minutos para ela. Queria mostrar um texto para os irmãos que ilustra um lindo salmo. Abra, por favor. Que ilustra essa atitude de confiança e dependência simples de Abraão em Deus. Salmo 62. Salmo 62. Os versos 1 e 2 e 5 e 6. Somente em Deus. Essa foi a atitude de Abraão naquele momento de Gênesis 13. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Ele não fez escolha nenhuma, ele pediu a Ló que fizesse a escolha. Tal era a sua confiança simples. Como falamos, mesmo que ainda uma fé infantil, mas essa é uma das características de uma criança, no aspecto positivo, não é? Ela confia, depende, espera naquilo que ela recebe dos seus pais, né? E assim era o menino na fé, Abraão. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha e minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Verso 5: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha e minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Primeiro, não serei muito abalado. Olha lá no verso 2. Mas no verso 6, quando a oração segue, quando a adoração segue, então ele diz: não serei muito abalado. Ele diz: não serei jamais abalado. Essa foi a confiança simples de Abraão, em Gênesis 13. Agora, nos minutinhos que temos finais, vamos para Gênesis 14 e vamos diretamente ao texto onde nós temos a 5ª revelação do Senhor a Abraão na pessoa de Melquisedeque. E vamos recolher alguns princípios aqui. Vamos ler então o verso 18 até o 24, final do capítulo 14 de Gênesis. Abra, por favor. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Observe que Abraão repete o que ele acabou de ouvir: o Deus Altíssimo. Nunca antes Abraão usou essa expressão com relação a Deus. Ele aprendeu isso aqui da boca de Melquisedeque. Nós vamos ver o significado. Então ele diz: levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram. Porque eles saíram para a batalha, nós já vamos comentar isso. Ele saiu com seus companheiros lá de Manre, onde ele morava, Manre junto a Hebron, que vimos, né? E aquele território não era dele. Abraão não possuía um palmo de terra enquanto ele viveu, né? A sua descendência foi dada à terra, não a ele, nem a Isaac, nem a Jacó, não é?
mas sim a descendência de Jacó, que finalmente, lá através de Josué, herdou a terra, né? Então, ele disse: não quero nada para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre. Está vendo o Manre aí? O Manre é o dono daquela terra onde Abraão morou, né? Que nós lemos no final do capítulo 13. Eles foram comigo nessa batalha, e que tomem eles o seu quinhão. Então o que aconteceu? Bem rápido para resumirmos. Você sabe que 4 reis batalham contra 5. O cabeça desses 4 aí se chama Quedorlaomer, um rei poderoso. Ele combate o outro grupo e vence. Vence os reis de Sodoma, de Gomorra, de Zoar, Adimá e Zeboim, parece. As 5 cidades que foram derrotadas. E esse Quedorlaomer, vitorioso, numa batalha tremenda, 4 reis contra 5. Você pode imaginar isso? 4 de um lado, 5 do outro, todos reis. Então ele sai vitorioso, e Abraão, apenas com 318 homens, Abraão entende de alguma forma diante do Senhor que ele deve ir lá resgatar o seu sobrinho, que havia se separado dele. Então ele empreende uma batalha contra esse rei vitorioso, vence o rei vitorioso, né? Aí você diz: nossa, mas esse exército de Abraão deve ser uma coisa espetacular, né? Mas veja o que ele ouviu de Melquisedeque. Você prestou atenção no texto que lemos? Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou nas tuas mãos os teus adversários, né? Aí está a vitória de Abraão, com 318 homens apenas, mais ou menos como Gideão e os seus 300, né? Então Abraão vence o rei vitorioso, e Melquisedeque vai se apresentar a ele. Irmão, que passagem maravilhosa, que trabalho de Deus nesse pai da fé, e que história essa é para nós. Vamos ver alguns detalhes aqui. Número 1, vamos lá, um contraste. Vou só citar para você, anote aí, depois você leia, por causa do contraste das frases, né? Ou a similaridade das frases nos 2 textos. Um está em Hebreus 7:1. Hebreus 7 é o capítulo sobre Melquisedeque, Hebreus 7, que explica o significado do sacerdócio de Melquisedeque, dizendo que Cristo é um eterno sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão ou de Levi. Fala de um sacerdócio eterno, que permanece para sempre. Vamos entrar nesse assunto agora. Mas então, quando Hebreus 7 inicia, o primeiro versículo diz assim: este Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, rei de paz, saiu ao encontro de Abraão. Essa frase que eu queria que você guardasse. Melquisedeque sai ao encontro de Abraão. Agora, outra frase similar a essa que eu queria que você visse, está aqui em Gênesis 14, veja por favor, verso 17, olha aí. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer, que foi então o rei vitorioso, que já falamos, e aos reis que estavam com ele, olha o que está escrito agora aí: saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o vale do rei. Está vendo bem a narrativa? Agora você vai entender o seguinte aí, verso 18: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele chega, abençoa Abraão e diz o que nós acabamos de ler. Vamos entender o texto. 2 pessoas estão saindo ao encontro de Abraão, não é? Não é isso? Um é Melquisedeque e o outro é o rei de Sodoma. A questão é, quem vai chegar primeiro? Está entendendo, irmão? E quem chega primeiro é Melquisedeque. Melquisedeque antecipa-se ao rei de Sodoma. Muita misericórdia da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque o rei de Sodoma também virá ao encontro de Abraão. Afinal de contas, Abraão venceu a Quedorlaomer e libertou o rei de Sodoma e também o rei de Gomorra e os outros. Ele venceu a batalha, não é? E Abraão os deixou seguir cada um seu caminho. Então esse rei de Sodoma viria agradecer a Abraão, mas não só agradecer. Ele iria dizer a Abraão: toma tudo o que você conquistou, você tem direito, os bens todos ficarão contigo.
Você viu a tentação? Abraão iria receber a proposta de ficar com os bens de Sodoma. Antes que essa proposta do rei de Sodoma acontecesse, Melquisedeque se antecipa. Agora, irmão, uma pergunta: quantas vezes na nossa história com o Senhor se antecipou antes que propostas fossem feitas a nós? Quantas vezes? Quem sabe muitas vezes. E como nós fomos guardados? Propostas imorais, algumas delas podemos pensar, não é? Propostas sensuais, propostas financeiras, propostas relacionais, muitas propostas. Mas Melquisedeque se antecipou e nos fortaleceu e nos abençoou e garantiu-nos a sua provisão, dizendo: não recorra a isso, não cave para você cisternas rotas que não retêm as águas. Então nós vamos ver 3 coisas que Melquisedeque fez com Abraão. São lindas, falam muito na nossa história com Deus, porque ele continua o mesmo. Quem está sentado no trono hoje é o nosso Melquisedeque celestial. Porque você não tem como chegar a uma conclusão, a não ser que esse Melquisedeque era uma teofania, ou uma cristofania. São revelações do Senhor Jesus Cristo, antes da encarnação. Não são encarnação, é claro, ele se encarnou a partir do ventre da Virgem, mas são revelações do Senhor mesmo. O Senhor mesmo, não é um anjo, é o Senhor mesmo, em aparições específicas. Foi assim com Gideão, foi assim com Josué. Esse anjo da aliança com A maiúsculo, com Moisés, que é mencionado, se referem a cristofanias, aparições de Cristo pré-encarnado. Esse é Melquisedeque. Então, quando esse Melquisedeque se antecipa a Abraão, nós vemos uma linda figura do nosso Senhor Jesus, como Hebreus 7 vai nos ensinar. Então vamos lá. Verso 18 diz: Melquisedeque era rei de Salém. Hebreus 7 vai interpretar, dizendo: Salém vem de Shalom, que significa paz. Melquisedeque é rei da paz, e também o seu nome se interpreta rei de justiça. A justiça e a paz se beijaram nele, graça e verdade se encontraram. Salmo 85, graça e verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. Somente em Jesus Cristo isso aconteceu. Melquisedeque é uma figura dele, rei de justiça, rei de paz. Então, ele trouxe pão e vinho, outra figura maravilhosa. Quem nos oferece pão e vinho na sua mesa é o nosso Senhor Jesus. E é na sua mesa que nós recebemos dele o que ele é, que nós somos supridos, abençoados, convocados para a intimidade, assegurados de que nós somos dele e de que ele é nosso. Uma mesa no deserto, uma mesa perante os nossos inimigos. Salmo 23, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Não é? Veja o que está acontecendo aqui, irmão. Então Melquisedeque traz pão e vinho, graças a Deus pela bendita mesa onde nós comemos, a mesa do Senhor. Hebreus 13 vai dizer: possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Qual é o nosso altar? É a mesa do Senhor, onde nós comemos. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse, vamos ver o que ele disse. Ele vai revelar para Abraão 3 coisas, precisamos guardá-las no nosso coração. Número 1, Abraão é bendito ou é abençoado do ou pelo Deus Altíssimo. Irmão, Abraão conheceu o Senhor nessa sua jornada de progresso por muitos nomes. Então ele é o Adonai, ou Senhor, assim a história começou. Depois Abraão o conhece aqui como El Elyon. Já ouviu essa expressão? El Elyon é a tradução, é traduzido aqui como Deus Altíssimo. Na verdade, esse El Elyon tem um significado ainda, penso, mais profundo, mais exato do que Deus Altíssimo. Significa
o Supremo. Esse é o significado de El Elyon. É aquele que está e é acima de todos, o Supremo. Então Abraão nunca tinha ouvido isso. Abraão conhecia Adonai, que significa o Senhor. Agora Melquisedeque se antecipa ao rei de Sodoma e revela a Deus, a Abraão, não apenas como Adonai, ou Senhor, mas como o Supremo. Então é dito: bendito seja Abraão pelo Deus Supremo, El Elyon, que possui os céus e a terra. Por que Melquisedeque está falando isso? Porque o rei de Sodoma vem aí com as suas propostas. Está vendo, irmão, a beleza disso? Por isso Abraão diz: eu não vou tomar nenhum fio, eu não vou tomar nenhuma correia de sandália. Por que ele fez isso? Porque ele colocou a sua fé em El Elyon, o Supremo. Que linda lição, amado irmão. Quem é o nosso provedor? Das mãos de quem nós comemos? De reis? Do rei de Sodoma? Dos bens do mundo? De quem comemos? Abençoado é Abraão de El Elyon, que possui os céus e a terra. Número 1. Número 2. Número 2 está no final dessa frase: que possui os céus e a terra. Esse é o número 2. Então Abraão é abençoado, bendito do Deus Supremo, e esse Deus Supremo, número 2, então, ele possui os céus e a terra. Então Abraão não precisaria tomar nada de ninguém. E número 3, está aí no verso 20: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Terceira palavra de Melquisedeque para Abraão. Então, primeiro, Abraão, você é abençoado do Deus Supremo. Número 2, Abraão, o Deus Supremo possui os céus e a terra. Você não precisa tomar nada de ninguém. E número 3, Abraão, El Elyon, o Supremo, te concedeu a tua vitória contra os teus adversários. 3 revelações maravilhosas da boca de Melquisedeque. Concluindo então, a resposta de Abraão à revelação de Melquisedeque, qual foi? A resposta, já lemos, está no verso 23. 22. Abraão lhe respondeu: a quem? Ao rei de Sodoma, que disse o que para ele? Dá-me as pessoas e os bens, olha aí no verso 21, ficarão contigo. Os bens de Sodoma, é claro. Mas Abraão lhe respondeu: levanto minha mão ao Senhor El Elyon. Está vendo aí? Ele repete o que ele aprendeu. Amados irmãos, quando o Espírito Santo nos mostra uma faceta a mais do caráter de Cristo, o que nós temos que fazer? Nós temos que abraçar essa revelação pela fé. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Se o Senhor tem falado ao teu coração: eu sou El Elyon, e você é abençoado por mim, então o assunto está encerrado. É isso que nós vamos dizer para os outros. E foi isso que Abraão disse para o rei de Sodoma: levanto minhas mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Que lindo, né? Repetindo as palavras que ele acabou de ouvir. E juro que nada tomarei de tudo que pertence a ti, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim. Outra frase muito preciosa: senão o que os rapazes comeram, e o que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, eles que levem o seu quinhão. Concluímos então aqui. Deixa eu resumir para os irmãos, vou citar para você que gosta de anotar para a sua meditação. A fé de Abraão aqui demonstra, no final dessa passagem, demonstra 3 coisas. Veja que ainda é uma fé de menino, como nós falamos, ele tem muito a crescer ainda no Senhor. Há várias revelações a serem dadas ainda a Abraão. Mas aqui 3 coisas a fé de Abraão já demonstrou. Veja só, a primeira coisa: uma fé que purifica o coração.
Porque Abraão se manteve isento dos bens de Sodoma, dos sodomitas. Então, a fé que purifica o coração. Irmão amado, nosso coração não é purificado com nada, a não ser com uma vida de fé no nosso Senhor. A fé purifica o coração, porque fé é dependência, porque fé é confiança, simples, não importa a circunstância. A fé purifica o coração, por isso o justo viverá da fé. Número 2, até aqui. A fé, aqui é um princípio de Gálatas, muito lindo. Gálatas capítulo 5, versículo 6. A fé atua pelo amor. Paulo vai dizer, a circuncisão não é nada, e nem a incircuncisão, mas a fé que atua pelo amor. Porque Abraão foi combater em favor do seu sobrinho Ló, que quis se separar dele, e seguiu o seu caminho que ele escolheu. Abraão não poderia dizer, ele que arque agora com as consequências. Quem sabe é uma disciplina de Deus sobre a vida dele, não é? Porque Abraão teve o encargo de ir combater por Ló? Porque a fé atua pelo amor. Quando nós amamos uns aos outros, isso é fé em ação. Por isso João vai dizer que aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode dizer que ele ama a Deus a quem não vê. Ele é um mentiroso, porque a fé atua pelo amor. O amor é a expressão da fé, e foi assim com Abraão, entendeu? Então está um segundo detalhe importante, irmão. E terceiro, de novo, a fé vence o mundo. Abraão pôde dizer não para o rei de Sodoma e os seus bens, porque a fé vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5. Fé purifica o coração, fé atua pelo amor, e fé vence o mundo. Você já pensou sobre isso? Abraão demonstrou essas 3 coisas nessa passagem, porque ele está recebendo a 5ª revelação do Senhor na sua jornada. Terminamos aqui. A vida de fé de Abraão, concluindo com o que começamos, ela tinha um propósito maior do que Abraão. A vida de fé de Abraão tinha como propósito o testemunho de Deus. Vamos guardar isso. Se o Senhor tem nos ensinado essas verdades, nos ensinado esses princípios, nos ajudado a avançar, esse é o objetivo, o testemunho de Deus. Não que nós sejamos cristãos maduros individuais, mas que haja testemunho de Deus, porque tem sido oferecido pela sua graça lugar nos nossos corações para que a vida de fé avance. 3 vezes no Novo Testamento é usada essa expressão, o justo viverá da fé. 3 vezes apenas. Uma está em Romanos, que fala da justificação pela fé. A outra está em Gálatas, que também fala da justificação pela fé, no mesmo sentido, justificação pela fé. E a outra está em Hebreus, que não fala da justificação pela fé. Hebreus fala da jornada cristã pela fé. Então não apenas o justo vive da fé para ser justificado, mas o justo vive da fé para correr a carreira cristã. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus capítulo 10. Então, amados irmãos, que o Senhor nos desafie a avançar, não apenas pelas nossas vidas individuais, mas que o Senhor nos desafie a avançar pelo seu testemunho nessa terra. Vamos orar sobre isso e terminamos. Senhor, te agradecemos e te pedimos que o Senhor plante tua palavra no nosso coração. Queremos realmente guardá-la em nós e permitir que o Senhor apare as arestas e faça-nos ver, Senhor, que vivemos para o testemunho do teu nome. Ajuda-nos a alcançar mais como igreja, como assembleias tuas, daquilo que o Senhor tem desejado para nós em cada um dos nossos contextos. Fortalece-nos, equipa-nos, apara-nos, para que possamos ser pedras edificadas juntas, Senhor. Confiamos em Ti. Te pedimos que desenvolva, Senhor, a nossa fé simples em Ti, para o louvor do Teu nome.
Assim te pedimos, nesse precioso nome. Amém, Senhor.